Neste vídeo eu vou te explicar o que é um filtro de bananeira. Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mulheres SV, eu sou a Kelly. E como essa semana está extremamente chuvosa e frio aqui pela nossa região, não vai ser vídeo lá no rancho, vai ser vídeo de dentro de casa, mas é uma informação bem legal para vocês. Eu ainda estou me recuperando da gripe que eu peguei essa semana, no começo da semana, que foi por conta do último vídeo, que eu fiquei lá no frio, subindo e descendo o barranco para botar saco de lixo nas plantas, então a gripe me deu uma pegadinha, agora eu estou melhorando ainda com a voz um pouco anasalada, mas eu lembrei, já que estava chovendo bastante, tem um pouco a ver com o tema de hoje, e eu lembrei que essa era uma das dúvidas que vocês já perguntaram para mim, podcast, alguns comentários de vídeo, e eu vim aqui finalmente esclarecer e explicar para vocês o que é e como funciona um filtro de bananeiras para tratamento de esgoto. Para quem está chegando agora de paraquedas, eu sou formada na área de saneamento ambiental e trabalho nessa área desde então. Estou há um ano paradinha aí, mas trabalhei durante 14, quase 15 anos, e eu gosto de vir aqui dar algumas dicas e mostrar para vocês um pouquinho desse lado, porque é bastante importante, por exemplo, na nossa área de autossuficiência, né, de saber um pouquinho de cada assunto para a gente conseguir levar a nossa vida aí de um jeito mais responsável e ter um pouquinho mais de conhecimento em várias áreas de conhecimento. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho de esgoto, do esgoto proveniente das nossas casas. E está muito aí falado na internet, o lado mais ambiental, falando do filtro de bananeiras. O filtro de bananeiras, ele... Já vou explicar, enquanto eu vou falando, eu vou colocando algumas imagenzinhas que eu vou achando na internet para exemplificar isso melhor para vocês. Mas ele é uma parte de um tipo de tratamento que a gente pode fazer por uma parte do nosso esgoto. Então, não, o filtro de bananeiras, ele não é um tratamento completo, não é só ele que nós deveríamos ou podemos fazer no nosso sistema de esgoto. Eu vou tentar não entrar em muitos detalhes, porque existem inúmeras possibilidades de tipo de tratamento. Eu, Kellen, defendo o básico e o simples, né? Então eu vou tentar, no finalzinho do vídeo, falar para vocês a minha opinião sobre isso, o porquê eu faria ou não faria e tentar comparar com o que eu defendo. Para facilitar a minha explicação aqui para você, o esgoto da nossa casa pode ser dividido em duas partes. Chamamos de águas negras e águas cinzas. As águas negras nada mais é do que a água proveniente do nosso vaso sanitário, nosso esgoto mesmo, nosso cocô. Então é ele que tem uma carga biológica, algo mais pesado, e que isso aí nós não falaremos dele hoje, mas falaremos das águas cinzas. Aqui elas são aquelas águas provenientes da pia da cozinha, depois da caixa de gordura, tá? Já fiz um vídeo falando de caixa de gordura aqui, vou deixar o card aqui em cima e também na descrição desse vídeo. Então, é a água proveniente do nosso lavatório do banheiro, da água do chuveiro, água da máquina de lavar louça, da água de lavar roupa, do tanque da área de serviço. Então, essas águas nós consideramos como águas cinzas, que tem uma carga biológica, uma carga de esgoto bem menor. Então, se nós fizermos um sistema de tratamento onde escolhemos fazer um filtro de bananeiras, não dá para excluir, por exemplo, uma fossa séptica, porque é ela que vai receber essas águas negras, esse tipo de tratamento. Existem outros sistemas além da fossa séptica, mas eu vou deixar aqui que é o mais comum, que a maioria conhece, é a fossa, então a água negra obrigatoriamente precisa ir para lá. Então, se nós queremos fazer um filtro de bananeiras, nós precisamos levar até ele apenas as águas cinzas. Já começamos pelo projeto da nossa casa, que tem que ser feito de uma maneira diferente do convencional para a gente conseguir separar essas tubulações. Então, a tubulação da água negra vai ter que ir direto para a nossa fossa, por exemplo, e fazer todo um sistema diferente desde a construção da nossa casa para levar essas águas cinzas para outro caminho, que seria o filtro de bananeiras. O filtro de bananeiras, então, tem como finalidade a decomposição, a infiltração e a transpiração dessa água, deste efluente dessa água cinza. Eu vou tentar explicar, então, como é a construção desse tanque de bananeiras, dessa filtro de bananeiras, né? E vou botando fotinhos aqui ao mesmo tempo, para tentar exemplificar. Então, esse tanque ele já foi pré-dimensionado, pesquisado e tudo que envolve cálculos que não vamos entrar agora, mas ele é um buraco na terra que você faz com aproximadamente de 1 a 1,5 metros de diâmetro por até no máximo 1 metro de profundidade. Ali, levando em consideração esse 1,5 metros, nós temos aproximadamente 1.800
litros, ou 1,8 metros cúbicos de capacidade. Se dependendo de cálculos aí a sua casa, o seu volume de contribuição, o seu esgoto passa disso, por exemplo, vai para 2 metros cúbicos, você não pode aumentar esse buraco, você vai ter que fazer um segundo tanque. Então você vai ter que ter não só um filtro, ter 2, 3 e assim insere de acordo com o volume necessário. Então esse buraco, ele não tem lona, não tem nada, é simplesmente na terra. Na parte de baixo é colocado sólidos, matérias orgânicas maiores e de difícil não, mas de lenta decomposição. Então troncos de árvores maior, bambus daqueles maiorzões. Então são matérias orgânicas que ocupem um volume considerável, mas que tenha espaço entre eles, porque é ali que vai ficar a água. Então ele só está ali para sustentar o que a gente coloca em cima, que no caso, acima dessa camada de madeiras, né, de coisas sólidas maiores, desses materiais maiores, em cima nós temos que completar com palha, com resto de grama, com galhos secos, com aquela coisinha menor, com a matéria orgânica menor, porque ele vai fazer como se fosse um tapete, vai cobrir tudo aquilo ali. Por que que ele vai cobrir aquilo ali? Porque esse buraco vai estar cheio de água, que vai vir de uma tubulação lá da sua casa, as suas águas cinzas, pode vir uma, duas, independente de quantas contribuições, de quantas tubulações chegam ali. O importante é que essa tubulação chegue no meio. Então, eu não tenho nada aqui para exemplificar de redondinho, mas num círculo, que ele chegue exatamente no meio do círculo, porque se ele chegar na bordinha, com o tempo ele pode assorear e ficar cavando essa terra, porque não vai ter proteção nenhuma. Então é sempre legal ele chegar aonde, por exemplo, cai em cima desses troncos de madeira, desses bambus, desses galhos de árvore, aonde na água não vai cair sempre no mesmo local na terra, para não acabar fazendo mais buraco. Como essa água vai ficar acumulada nesse buraco, com essa matéria orgânica maior, aí nós precisamos fazer uma cobertura. Por quê? Por 2 motivos. O primeiro deles é para o cheiro ficar ali dentro, porque querendo ou não, é uma água que tem alguma matéria orgânica e isso sim pode ocasionar um mau cheiro. Ele não é imune a isso, por isso se for fazer, faça longe da sua casa, ele não pode ser próximo da sua casa. Para a questão do mau cheiro, também para a questão de bichos, para bichos maiores, cachorro ou até animais silvestres não ficarem cavocando ali e acabar caindo dentro dessa... É um buraco com água, né? Um buraco de 1 metro de profundidade com água. Outra coisa também que não conseguimos evitar, e com esse material por cima ele diminui um pouquinho, é a questão de insetos. Então vai ter mosquito ali, é uma água parada, né? Uma água suja, parada, mas vai ter criação de mosquitos por ali. Obviamente que não, se fosse uma poça de água aberta, mas essa camada também ajuda a diminuir a incidência de insetos. Ok, essa água chegou ali, ela tem essa matéria orgânica de maior tamanho embaixo, em cima aquele tapetão de palha ou de grama seca. Em volta deste buraco nós fizemos mais um murinho, um barranquinho, uma contenção de terra que vai de 20 a 30 centímetros, que ajuda, se chover muito ali nessa região, essa água que fica sobre a terra não acabar entrando ali para dentro, né? E também a que está ali dentro não acabar transbordando para fora. Nessa parte de terra maior que a gente coloca ao lado do buraco, é onde nós vamos plantar as plantas que vão ajudar nessa transpiração dessa água, que no caso, as bananeiras. Não só bananeiras podemos colocar ali, pode ser taioba, mamão, inhame. São plantas que têm as folhas grandes. Então, o maior exemplo é a bananeira, porque ela tem uma folha bastante grande, é uma planta que se desenvolve bastante rápido, né? Uma bananeira vai criando outra bananeira, então ela aumenta a sua população de uma maneira bem rápida, e por ela ter essa folha grande, ela transpira mais durante o dia. Consequentemente, ela bebe mais água, então ela sente mais sede, e ela vai ajudar a consumir todo aquele líquido, toda aquela água que está ali naquele buraco. Dentro desse buraco, então, desse filtro de bananeiras, como nós cobrimos toda aquela água, teoricamente ela fica sem a troca de oxigênio, ela fica um sistema anaeróbio, que é o que faz as bactérias ali comer, degradar aquela matéria orgânica que tem naquela água cinza, então já entra em tratamento ali dentro daquela pocinha, vai infiltrar no solo, onde já ocorre também uma filtração,
e também temos as raízes das bananeiras tomando aquela aguinha ali e fazendo transpirar pelas suas folhas. Então isso é um ciclo onde nós irrigamos plantas que vão nos dar frutos, que a gente pode consumir as bananas quando elas derem bananeiras. Não, as bananeiras quando derem bananas. Antes de continuar falando aqui de efluente, de filtro, de bananeira, eu vou falar da Morgantes Joalheria, que é a patrocinadora do Mulheres SV. Aqui na descrição desse vídeo você encontra o link para ir para o Instagram, para o site deles, onde você encontra joias lindas, além do conjuntinho Mulheres SV, onde nós fizemos ali uma parceria, eu escolhi o modelinho, quando o conjunto MSV, ele é composto pela correntinha, com o nosso brasão, mais uma pedrinha, um parzinho de brincos, a cor da pedrinha da sua escolha. E se você quiser outra coisa, além do produto Mulheres SV, lá no site tem diversas opções. Entre em contato com eles e usando o cupom MSV5, você já tem um descontinho legal. Então acompanha lá a Morgantes nas mídias, Mulheres SV, e vamos continuar o vídeo. E esse tipo de sistema, ele exige uma manutenção mais regradinha. Então essa manutenção começa pela poda e por cuidar das bananeiras em si. Então aquele esquema que são só 3 mudas, né? A mãe, a neta e a avó das bananas, tem esse esquema aí. Quando uma dá o cacho da banana, você tem que cortar fora para outra ir nascendo. Então tem todo esse manejo da própria planta. Tem a questão de manejo de sempre cuidar de manter essa camada de folhas secas, de palha inteira, para não, de novo, não entrar bicho, não sair bicho e manter tudo aquilo ali sem o oxigênio. De tempo em tempo, mas aí esse tempo em tempo já vai mais para anos, talvez, quando esses materiais maiores que nós colocamos no fundo, com os anos, ali no meio da água, eles vão se degradar, eles vão se dissolver, eles vão acabar diminuindo e sumindo. Então nós temos que fazer uma reposição desse material. Então exige um cuidado de você tirar a palha, cuidar, tá bem ainda, fecha de palha de novo. Então tem essa manutenção de sempre ter esses materiais, essas matérias orgânicas maiores ali, para de novo, né, ter sempre um espaço vazio para onde ficar a água. Um detalhe importante, que agora que eu falando desses espaços vazios, eu lembrei. Lá no começo do vídeo eu falei que o volume deste buraco varia ali, chega, né, nesse 1 metro por 1,5 tamanho máximo, a 1,8 metros cúbicos, mas se ele for 100%. Então nós temos ainda que fazer um cálculo de tirar a área desses troncos, né, dessas matérias maiores ali. Então talvez nós vamos dividir aí na metade, talvez a capacidade desse buraco chegue só nos 1.000 litros de água. E se você resolver fazer um filtro de bananeira na sua casa, não só essa obra diferente, a obra da sua casa que precisa ser feita de uma maneira diferente, a hidráulica, né? Para mandar a água cinza para um lado e a água negra para o outro, seus costumes dentro de casa também precisam mudar. Porque como nós vamos usar essa água para alimentar diretamente plantas e ajudar todo esse ecossistema a funcionar de uma maneira melhor lá nesse tipo de tratamento, nós precisamos usar químicos que não sejam químicos, né? Materiais biodegradáveis para lavar a louça, tomar banho, lavar a casa, faxinar, tudo que acaba entrando ali naquele meio da água cinza e vai para o filtro. A gente preferencialmente precisa usar material biodegradável. E também esse tipo de material hoje em dia é um pouco mais caro. Se a gente for levar, por exemplo, para um shampoo, mulher que gosta de cuidar do cabelo, por exemplo, eu teria um grande problema, porque quando eu pinto meu cabelo, querendo ou não, é uma química mais agressiva do que só um shampoo, e aí ficaria ruim aquela água rosa que saiu do meu banho ir para um filtro de bananeiras, daria uma prejudicada nas plantas ali. Então tudo isso a gente tem que ter cuidado. Ok, eu te expliquei aqui como é construído e mais ou menos como funciona. A gente joga água cinza lá, aquela água vai ficar num ambiente com matéria orgânica, sem oxigênio, onde as bactérias vão consumir o pouco de matéria orgânica que tem ali dentro. Essa água vai infiltrar no solo, ao mesmo tempo que ela vai ser tomada pelas bananeiras e acontece ali a transpiração, ok? Um sumidouro acontece exatamente do mesmo jeito. Então, quando nós construímos um sistema simples de fossa, filtro e sumidouro no tratamento da nossa casa, que talvez isso fique para um próximo vídeo, quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha de eu explicar certinho como é um sistema completo desse aqui. Então, se você fizer um sumidouro nada mais é, de uma forma assim simplista,
um anel de concreto com metade vazio, metade cheio de brita, com furos ao lado, onde chega essa água. Daí esse fluente que chega nele vem da fossa, que na fossa recebe água cinza e água negra. Ela acontece ali a parte biológica do negócio que tem que acontecer, e essa água vai para o sumidouro, onde ele vai permear no solo, do mesmo jeito que acontece no filtro de bananeira. O sumidouro, como ele é um anel de concreto fechado, você já perde esse risco de alguém pisar em cima, cair nesse buraco de 1 metro de profundidade cheio de água. Como ele é fechado e tampado por terra, não tem a incidência de mosquitos, não vem o mau cheiro, e você pode também, em volta do seu sumidouro, plantar bananeiras para ajudar a drenar aquela água ali em volta. E por que então hoje na internet falo muito vamos preservar o ambiente, vamos fazer filtros de bananeira? Eu acho que é mais por uma pegada ecológica e econômica, porque se você for fazer um sumidouro, você tem que comprar o seu anel de concreto ou comprar os tijolos, os blocos e fazer toda essa estrutura de concreto, com cimento, botar brita em volta, brita dentro, pedras, né, em volta, dentro. Tem a tubulação de PVC para colocar ali dentro. Também que da filtro de bananeira também chega com PVC. Mas ele tem uma estrutura um pouquinho mais cara. Entra essa parte de custo. Você no filtro de bananeira é simplesmente fazer um buraco, tacar matéria orgânica ali, pedaço de galho que você tem ali da poda das suas árvores e plantar a bananeira em volta. Mas se fosse apenas o custo, né? Vou dar um exemplo. Aqui no rancho, aqui em Santa Catarina, por exemplo, eu, Kellen, não indicaria e eu não faria um círculo, né? Um filtro de bananeiras. Porque chove muito. No começo do vídeo eu falei que nós estamos aqui com uma semana inteira chovendo muito. Cidades próximas aqui já a cota do nível do rio subindo, passando por cima de ponte. Então, nosso estado chove muito. Ok, se nós formos parar para pensar num sumidouro, apesar dele ser lacrado e fechado, o solo em volta vai ficar encharcado, vai dar uma dificultada na hora de esse fluente, desse líquido permear no solo. Ok, mas num filtro de bananeira, ele é aberto, então além do solo em volta estar encharcado, vai chover dentro dele, a gente não vai tampar ele, lembra? É só palha. Então, esse volume de água, esse buraco, também vai encher com o volume da chuva e mais o que a gente manda de dentro de casa para lá. Pode acontecer de você dar ali, tomar um banho e a água não descer, porque tá cheio de água lá, essa água vai represando, e o seu box do chuveiro ou a pia do seu tanque de lavar roupa, tanto faz da onde sai essa água cinza, ele não vai embora, essa água não vai embora porque lá já está saturado, lá já está cheio. O sumidouro não, o sumidouro, apesar do solo estar cheio, se estiver chovendo muito, mas ele ainda tem uma área para reservar ali. E também tem a fossa antes dele que vai dar uma segurada nessa questão hídrica. Outra coisa também, aqui em Santa Catarina, por exemplo, grande parte dos locais, o lençol freático é bastante alto. Então, nós não podemos fazer um filtro de bananeira onde seja muito próximo do lençol freático. Então, aqui, quando acontece da gente fazer testes e verificar que o lençol é muito aflorado, muito alto, nós já substituímos o sumidouro por valas de filtração, onde nós fizemos o mesmo sistema, porém, em vez de ter profundidade, nós temos comprimento. Então, as valas de filtração, às vezes, podem ser até aterradas, ser superficiais. Não vamos entrar em detalhes de projeto aqui, mas nós temos outras opções. O filtro de bananeira, não. Ele é um buraco. Não tem como fazer ele mais afloradinho, né? Mais perto do solo e mais longe do lençol freático. Vários vídeos que eu acabei pesquisando no YouTube sobre filtro de bananeira, para dar uma relembrada e contar aqui para vocês, a maioria dos sistemas que eu vi é feito mais para o norte do país, aonde, infelizmente, a incidência de chuva é muito menor. Então, o tempo de seca, o tempo onde o solo permanece seco é muito maior. Então, esse efluente que sai da casa, vai para o círculo de bananeira, para o filtro, ele chega num filtro seco. Então, além de o solo estar mais propenso a permear isso, levar essa água embora, as plantas também necessitam de água, né? Necessitam disso para sobreviver. Então, cria-se um ecossistema.
Aqui em Santa Catarina não funcionaria direito, porque esse filtro estaria sempre cheio de água. Aqui dificilmente fica um mês sem chover. E quando chove não é um dia, 2, 3, 4, agora nós estamos há uma semana chovendo. Então, esse solo está sempre molhado. Então, complica ter um buraco a céu aberto, recebendo a água da chuva direto e ainda a água da minha casa. Quando nós pensamos nesse assunto de tratamento de efluente para nossas casas, quando nós pensamos tanto casa em área de cidade, principalmente rural, não existe o certo ou o errado. Existem as maneiras diferentes de fazer isso. Mas o mais importante, do fundo do meu coração, gente, é fazer alguma delas. Então, se você não tem condições, por exemplo, de fazer um sumidouro com anel de concreto, faz um círculo de bananeira. Se você não tem a condição de fazer uma fossa séptica, faz um tanque de evapotranspiração, faça alguma coisa, mas por favor, não jogue o seu efluente diretamente num corpo hídrico, diretamente no riozinho, na rede de drenagem que passa na sua rua. Isso é extremamente errado. Além de ser extremamente errado, é extremamente prejudicial ao meio ambiente. Lembrando, principalmente se você mora na área rural, você acaba pegando água de uma nascente, de um riozinho, você vai pegar um peixinho, você vai tomar um banho no verão aí num rio. E se seus vizinhos, se você joga esse efluente no rio, o rio que a sua criança está tomando um banho vai estar contaminado. Então a gente tem que preservar com todas as nossas forças e de todas as maneiras que pudermos os nossos rios, nossos efluentes, nossos corpos hídricos, né? Não jogar esses efluentes ali, a nós destinarmos a um local correto. Eu espero então que vocês tenham gostado dessa explicação de hoje. Eu sei que não tem... Você pode pensar que não tem nada a ver com sobrevivencialismo, mas sim, ao mesmo tempo tem, porque você precisa fazer o correto no meio ambiente, no seu sítio, na sua cidade. É questão de autossuficiência, sobrevivência e tudo isso que a gente fala aqui, porque o mais importante você é responsável pela sua vida e pelo que você gera. Então, se você fazer uma casa e jogar o seu esgoto no rio, meu amigo, minha amiga, o negócio vai ficar feio para o nosso lado, para a nossa geração e muito principalmente para as próximas, nossos filhos e netos e gerações à frente. Então, nós precisamos cuidar hoje, né? Porque as consequências estão vindo. Vamos ficando por aqui no vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu tire mais alguma dúvida, se vocês gostaram de eu trazer mais esse tema aqui da minha área de profissão, né? Apesar de eu fazer muitas coisas, mas uma das coisas que eu trabalho. Então, deixa aqui embaixo, vamos conversando. E a gente se vê no próximo vídeo de Mulheres SV. Tchau!